Olá. Hoje a gente mergulha numa situação bastante crítica. Essa escalada militar direta entre Irã e Israel, que aconteceu agora em meados de junho de 2025. Exato. Para analisar isso, a gente está usando várias fontes, né? Tem um artigo detalhado da Wikipedia, notícias da CNN Brasil, do Portal Terra e até um relato, olha só, de uma testemunha que estava lá em Jerusalém. Um conjunto bem completo de informações. Isso. E o nosso objetivo aqui é tentar entender o que aconteceu de fato, sabe? Quais foram os eventos principais, os impactos e como cada fonte viu essa situação toda, para sentir a gravidade mesmo. E é grave. Porque o ponto central, eu acho, é essa mudança, né? A gente saiu de décadas de uma guerra mais, digamos, escondida por procuração, Indireta, né? isso, indireta, para um confronto agora aberto, direto, em larga escala. Era algo que muita gente temia que pudesse acontecer. Certo. Então, vamos ver como essa faísca acendeu. O gatilho, pelo que as fontes indicam, foi um ataque israelense no dia 13 de junho. E foi classificado como sem precedentes. Sim, essa palavra apareceu bastante. Os alvos, instalações nucleares iranianas, que são chave tipo Natanz, Isfahan, locais que sempre estiveram no centro das preocupações sobre o programa nuclear do Irã, e também eliminaram figuras militares e científicas importantes do Irã. Figuras de alto escalão. Exato. Falam em quase 200 caças israelenses na operação. Um ataque dessa magnitude, direto no solo iraniano, mirando lideranças. Isso realmente parece marcar uma nova fase, não? Ah, sem dúvida nenhuma. E a resposta do Irã veio muito rápido. Eles chamaram de Operação Verdadeira Promessa 3. Verdadeira Promessa 3. Israel foi, assim, uma demonstração explícita de força militar. Confirmou justamente essa passagem para o confronto direto que você falou. Não era mais um recado velado, foi retaliação aberta mesmo. E as consequências disso em Israel? Bom, o impacto foi bem severo. Os mísseis iranianos atingiram infraestrutura militar importante, como a base Hakiria, em Tel Aviv. Que é o coração da defesa deles, né? Exatamente. Centros de pesquisa também, como o Instituto Weizmann, e até instalações econômicas, como a refinaria Bazan, lá em Haifa, que pegou fogo. Mas talvez o mais chocante tenha sido o estrago em áreas residenciais muito povoadas. Batian, Tamra, Ramat Gan, Rishon LeZion. As fontes descrevem prédios que desabaram, um cenário de destruição bem urbano. E isso leva direto para o custo humano, que é a parte mais trágica. Até o dia 16 de junho, as informações confirmadas eram de 24 mortes em Israel e mais de 494 feridos. Nossa. E tem uns relatos muito pesados, sabe? Uma família inteira que morreu em Tamra. Crianças entre as vítimas fatais em Batian, onde um prédio residencial foi atingido em cheio. Que tristeza. E a gente não pode esquecer das vítimas colaterais nos países vizinhos, né? Jordânia, Síria, territórios palestinos, gente ferida por lá também. Além das mais de 224 mortes que foram reportadas no Irã, resultado daquele ataque inicial de Israel. É muita gente. E a gente tem também uma visão de quem estava lá, né? Através do Isaac Levy, um historiador brasileiro que estava em Jerusalém na hora. Sim, o relato dele para a CNN Brasil. Isso. Ele contou que a Cidade Velha foi totalmente fechada, uma medida super rara. Ele descreveu os protocolos de segurança, tipo uns 10 minutos de aviso antes de um míssil poder chegar. Pouquíssimo tempo. E só 90 segundos para correr para o abrigo depois que a sirene toca. Ele até observou uma coisa interessante. Para quem está abrigado, muitas vezes o maior perigo não é um míssil em si, mas os destroços que caem depois que ele é interceptado. Faz sentido, os estilhaços, né? E ele mencionou também que turistas brasileiros tiveram que ser evacuados. E esse relato do Levy, ele também mostra um sentimento meio ambíguo na população israelense. Por um lado, um certo orgulho nacional, sabe, de finalmente estar enfrentando o Irã de frente depois de anos de ameaças e dessa guerra indireta. Isso tem a ver com a doutrina Begin, né? Aquela ideia de agir preventivamente. Sim. A ação preventiva. Mas, por outro lado, uma apreensão enorme pelo custo humano, pelo custo material desse confronto. E ele também aponta para uma coisa importante, uma reavaliação da eficácia dos sistemas de defesa, tipo o domo de ferro. Ah, sim. Que funciona bem para foguetes, mas contra mísseis balísticos mais avançados é outra história. A interceptação total é quase impossível. Entendi.
E a tensão, claro, não baixou depois disso. No dia 17, o Irã ameaçou intensificar os ataques, falaram em usar armas novas e avançadas, citaram até o drone Shah-200. Que é conhecido por ter mais alcance e mais precisão. Isso. Israel, do outro lado, disse que tinha destruído parte dos lançadores iranianos e que estava controlando o espaço aéreo do Irã. A retórica continuou bem quente. E o cenário internacional, claro, ficou em alerta total. Os Estados Unidos ajudaram Israel a interceptar os mísseis. Sempre presentes. Enquanto o Irã mandava recados para as adiospotências para não se meterem, os Houthi lá no Iêmen coordenaram ações contra o Irã. E a justificativa de Israel sempre volta para a questão do programa nuclear iraniano, né? A IEA, a Agência de Energia Atômica, demonstrou muita preocupação. E a economia sente, né? O petróleo subiu. Com certeza. E uma análise interessante do portal Terra, pensando no público aqui do Brasil, indicou que mesmo num cenário extremo, tipo uma guerra nuclear lá no hemisfério norte, o território brasileiro em si não seria afetado diretamente pelas consequências atmosféricas mais imediatas. Bom, um pequeno alívio, pelo menos nesse ponto específico. Então, o que fica claro de todas essas fontes é um quadro bem preocupante. Uma escalada sem precedentes para um confronto direto mesmo entre Irã e Israel. Exato. As consequências humanas já são terríveis, e as implicações para a região e para o mundo todo são enormes. E ainda estão acontecendo, né? Sim. Ainda estamos vendo os desdobramentos. Isso deixa a gente com uma questão para pensar, com base em tudo isso que a gente viu nas fontes. Considerando esse custo humano altíssimo, os danos e essa dificuldade cada vez maior de ter uma defesa que seja 100% eficaz contra armas modernas, até que ponto essas demonstrações de força, esses ciclos de ataque e retaliação, realmente funcionam para dissuadir o outro lado? Boa pergunta. Ou será que, no fim das contas, eles só acabam alimentando uma espiral de violência ainda mais perigosa, mais imprevisível, lá no Oriente Médio? Fica aí a reflexão.